A Pequena Sereia Ária e o Grande Fogo. Era uma vez uma bela sereia chamada Ária, que vivia num grande castelo à beira-mar. Graças às suas pernas humanas, ela era capaz de correr livremente na praia. Colhendo frutas das árvores e alimentando seus animais com grande prazer. Vocês esquilos são tão fofos! Um dia, quando Ária estava voltando da praia para o castelo, ela parou no cais para olhar o mar. Ao longe, ela viu grandes ondas e um pouco de fumaça sobre o mar. Ela pensou que algo estava errado. Essas ondas são enormes! Coisas ruins podem estar acontecendo debaixo d'água. Então ela saltou do cais em pânico e começou a nadar até o fundo. Sua cauda de peixe apareceu assim que ela entrou na água. Enquanto ela nadava, ela percebeu que a temperatura da água estava mudando. Isso está estranho. A água deveria ficar mais fria quando eu vou mais profundo. Por que será que está ficando mais quente? A água ficou tão quente que a ponta da cauda de Ária ficou vermelha. Poseidon, o rei do mar profundo, também percebeu que o oceano estava ficando quente. Ele imediatamente enfiou a ponta do tridente na areia para verificar a temperatura do fundo do oceano. Ele pensou que se a ponta do tridente ficasse vermelha, ele precisaria intervir imediatamente. E foi exatamente como ele temia. A ponta do tridente ficou vermelha por causa do calor da areia. Se essa temperatura subir ainda mais, será um desastre para todas as criaturas do mar. Poseidon então saiu rapidamente do reino do mar profundo e começou a nadar na direção do lugar mais quente da água. A pequena sereia Ária viu que os cardumes de peixes que ela encontrou no caminho foram gravemente afetados pela temperatura. Então, a pequena golfinho Dolphy encontrou Ária e percebeu que sua cauda estava vermelha de calor. Eu tava nadando pra te achar. Ária, o que você acha que tá acontecendo aqui? Por que a água tá tão quente? Olha minha cauda! Nossas caudas estão ficando vermelhas, Dolphy. Não dá pra aguentar esse calor. Olha, até os mexilhões estão vermelhos. Dolphy, leve os outros peixes para a superfície da água. Eu irei encontrar a fonte desse calor. Enquanto a pequena golfinho Dolphy nadava para a superfície da água com outros peixes, Ária fez uma forte e mágica bolha de água para protegê-la da água mais quente. Com a sua bolha, ela foi capaz de nadar cada vez mais em direção à fonte de água quente. A bruxa do mar Vega, a polvo malvada do oceano, não foi afetada pelo calor da água. E, na verdade, ela estava de muito bom humor. O que você acha do calor da minha caverna, cobra? Eu acho que esse clima está ótimo para umas férias. Tá quente. Então vamos aumentar um pouco mais o calor lá fora e com isso, nos divertir um pouco. A bruxa do mar Vega colocou um fogo mágico abaixo de sua caverna que fez o fundo do oceano ficar quente como fogo. Vamos aumentar esse fogo um pouco mais, assim todos os peixes fugirão e o reino do mar profundo será finalmente meu! Quando Vega estava prestes a aumentar o fogo com sua mágica poderosa, seu irmão Poseidon, o rei, chegou ao lado dela. Como você pôde fazer isso conosco?
Por causa do calor, milhares de amigos peixes tiveram que deixar suas casas e fugir para a superfície da água. Desse jeito, você vai destruir todo o nosso mundo. Poseidon, saia! Fique longe daqui, bem longe! Ou farei um fogo ainda maior e mais quente! Poseidon não deu ouvidos a Vega e, mesmo estando muito quente, ele usou seu tridente mágico e tentou apagar o fogo. Mas isso não funcionou. Você nunca vai conseguir apagar este fogo, Poseidon! Afaste-se já! Quando Poseidon não recuou, Vega começou a atirar bolas de fogo nele. Ele não conseguiu se proteger. Sua cauda ficou vermelha por causa do calor. Quando seu poder diminuiu, ele se sentiu fraco e tentou recuar em direção à superfície da água. Mas a bruxa do mar Vega viu a oportunidade de derrotar o rei e atirou uma rede nele. Foi então que a sereia Ária descobriu o segredo de Vega, o fogo mágico. Vega, eu deveria saber que foi você que colocou o fogo debaixo d'água e assustou os peixes. Fique longe, Ária! Ou vou lançar um feitiço em você, como fiz com o seu pai. Ária, cuidado! O calor está aumentando. Vega sacudiu seus braços de polvo para fazer o fogo mágico queimar ainda mais quente e maior. Mas a pequena sereia não tinha medo de Vega, sabendo que ela estava segura dentro da bolha protetora. Não se preocupe, papai. Vou acabar com esse fogo e te libertar. Ária reuniu todas as suas forças e se aproximou do fogo com a bolha na qual ela estava. Desista, Ária! Mas então Vega começou a atirar chamas na pequena sereia com seus braços de polvo. A bolha protetora de Ária parou as chamas e a protegeu. Eu poderia apagar esse grande incêndio com um cubo de gelo. A sereia Ária imediatamente se concentrou em sua força e fez um pequeno cubo de gelo com as mãos. Ela soprou o cubo de gelo para fora da bolha. Ele foi crescendo e crescendo até ficar enorme. Vega, a bruxa do mar, observando o que acontecia, não conseguiu esconder o seu espanto ao ver o tamanho do gelo. Não pode ser! O cubo de gelo caiu no fogo de um jeito que a chama do fundo do mar se apagou. Em seguida, a sereia Ária resgatou seu pai Poseidon, que estava preso na rede. Poseidon balançou seu poderoso tridente em direção a Vega e a baniu para as águas muito, muito profundas e bem distantes. Você conseguiu apagar o fogo, Ária. Em nome de todo o reino marinho, obrigado, minha linda filha. Quando a temperatura da água voltou ao normal, todos os peixes, mexilhões e tartarugas voltaram alegremente para suas casas nas profundezas. Eba! Isso é ótimo! A gente tá salvo de novo! A água do fundo do mar sempre foi gelada, mas os peixes que nela vivem nunca perdem o calor do coração. Olá, meus amigos! Estou feliz que estejam salvos!